Vamos lá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos estar agora falando acerca de um tema que eu gosto muito. Tenho estudado, me dediquei a estudar esse tema já há algum tempo e vou ajudar vocês, advogados, bacharel em direito, estudantes, principalmente você estudante que tem aquele receio de participar de um seminário, de apresentar algum trabalho. Nós vamos falar sobre oratória jurídica. Oratória jurídica, para quem não sabe, é a arte de falar em público no mundo do direito. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu faço para você: quando foi a última vez que você convenceu alguém? Qual foi a última vez que você utilizou da palavra para persuadir uma pessoa a fazer algo que você queria? Qual foi a última vez que você convenceu a sua esposa, o seu filho, seu professor, seu colega de classe? Tenho certeza que você já deve ter passado por essa experiência, talvez hoje ainda. Qual foi a última vez que você convenceu uma pessoa a comprar um produto seu? Ou a te contratar? Aí você que é advogado. Então, a gente vê que é uma necessidade básica de qualquer pessoa, de qualquer área de mercado de trabalho. Para você que é advogado, não basta saber as leis. É necessário dominar a arte de persuadir e de influenciar. E essa influência, essa persuasão é utilizando clareza, é utilizando a confiança e principalmente utilizando a emoção para convencer as pessoas a fazer o que você deseja. Então, falando de advogado, falando aqui nessa área do direito, na área do jurídico, nós temos uma lei, a Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto do Advogado, o Estatuto da Advocacia. Lá no seu artigo 7º, você vai encontrar os direitos do advogado. E nós vamos ver alguns incisos, por exemplo, o inciso 8º, em que o advogado ele tem o direito de se dirigir diretamente ao magistrado, na sala do magistrado, no gabinete do magistrado, e conversar com ele, falar com ele. A palavra dirigir diretamente é justamente você chegar até a presença do magistrado e conversar, falar. Você vai explanar o seu caso, você vai sintetizar o seu caso, os fatos do processo ao qual você está à frente e vai tentar convencer o juiz naquele momento. Isso é o inciso 8º, é um direito do advogado. No inciso 10º, está lá, é direito do advogado usar a palavra pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo. Para quê? Para tentar convencer, para tentar persuadir através da palavra, para esclarecer algum equívoco, para tirar alguma dúvida que deva ter surgido ali na relação dos fatos ou documentos, ou afirmações que porventura venham a influenciar a decisão e pode prejudicar ou não o seu cliente. É um direito seu utilizar da palavra pela ordem. É um direito do advogado reclamar. Veja só, inciso 11. Direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito. Ou você escrevendo ou utilizando o gogó, você pode reclamar perante qualquer juízo ou tribunal. Me responda se não é importante que você saiba utilizar a sua voz, a sua fala. No inciso 12 tem o seguinte: é direito do advogado falar. Vejam só, procura aí, inciso 12. Falar é um direito do advogado, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva. Então, meus amigos, nobres colegas advogados, é um direito seu falar, mas é um dever seu saber falar em público, certo? E esse falar em público, você desenvolver essa habilidade, é importante que se diga que essa habilidade ela não é inata. Por exemplo, eu tinha dificuldades em falar em público. Eu não conseguia fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, gravar um vídeo e explicar para vocês o que é oratória e explicar para vocês os fundamentos de uma boa comunicação. Mas eu consegui desenvolver isso. E você também pode desenvolver isso. Às vezes nós somos especialistas em direito criminal, direito penal, na área criminal, mas na hora de expor uma opinião ou falar com o cliente nós temos ainda dificuldade. Nós podemos encontrar mestres, doutores em direito constitucional, mas se alguém abrir a boca e publicar um vídeo no Instagram e isso viralizar, aquela pessoa acaba sendo conhecida e levando os créditos, certo? Então você como advogado, inclusive você como estudante de direito, bacharel em direito, você tem que saber se posicionar. E eu quero levar você agora para um lugar. Imagine você no Supremo Tribunal Federal, no plenário. E você tem agora a oportunidade de falar perante o plenário, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E você tem 10 minutos para explanar
acerca do caso, sintetizar e dar sua opinião jurídica. Como você falaria? Como você se posicionaria? Como você se comportaria? Advogar é, acima de tudo, comunicar. Ser um advogado é, acima de tudo, ser um comunicador. E o sucesso da advocacia está justamente enraizado nessa nossa capacidade de se expressar bem, seja para convencer o juiz, para negociar com o cliente, ou também nas nossas reuniões de trabalho com a nossa equipe de trabalho. E vejam quão importante é a questão da comunicação. Uma pesquisa do LinkedIn em 2019, na Global Talent Trends. O LinkedIn conduziu uma pesquisa sobre tendências globais de talentos, onde ele abordou gerentes de contratação, recrutadores, e esses recrutadores, em 91% desses recrutadores afirmaram que a comunicação forte ela é uma habilidade valorizada entre os candidatos. Além dessa pesquisa, nós temos um relatório do Fórum Econômico Mundial 2020. Esse relatório identifica competências necessárias para o futuro trabalho até 2025. E a comunicação clara e influência interpessoal foram listadas como habilidades críticas. E agora eu coloco aqui influência interpessoal. A influência interpessoal ela deixou de ser presencial e passou a ser também digital. A tecnologia veio para mostrar que a nossa capacidade de influência no meio digital hoje ela é muito levada em consideração. Então, você precisa dominar essa capacidade de comunicação e retórica. E isso está sendo levado para todas as áreas. Advocacia, administração e gestão, área de finanças, a área da internet, a área da política. Nós estamos observando um movimento agora das eleições de São Paulo, por exemplo, onde um dos candidatos domina a internet e domina a comunicação da internet. E ele está se sobressaindo entre os demais. Esse vídeo está sendo publicado e feito antes da eleição, antes do dia 6 de outubro. Pode ser que ele ganhe, pode ser que não, mas enfim, ele já está entre os mais bem destacados nessa campanha devido à sua comunicação e capacidade de retórica que poucos dominam. E quando nós falamos de retórica, nós falamos de comunicação persuasiva, nós temos que lembrar de Aristóteles. Nós temos que lembrar daquilo que Aristóteles escreveu há mais de 2000 anos atrás sobre persuasão. Ele dividiu e estudou, na verdade, essa área do conhecimento devido à Grécia Antiga haver essa predominância na hora da discussão, aqueles melhores oradores, eles eram mais bem vistos, então ele pôde mapear os principais discursos e entendeu que todo bom discurso tem que ter um ethos, um pathos e o logos. Guilherme, o que é isso? Ethos, autoridade. O orador tem que demonstrar autoridade. Pathos, emoção. O orador ele tem que demonstrar, através do seu discurso, uma emoção, fazer com que o ouvinte se emocione. Vou explicar já já. E o logos é a lógica. Não adianta ser somente emocional, tem que também ser racional, trazer dados, trazer informações. Então esses são os 3 pilares da oratória e da retórica. Então vamos lá. Ethos é o apelo à credibilidade e ao caráter do autor. Vejam só a forma que eu vim aqui fazer e produzir esse vídeo. Se eu estou falando com advogados, se eu estou falando com o pessoal do direito, eu tenho que vir a caráter. Isso demonstra autoridade. Mesmo que eu não fale nada, mas se eu colocar só o nome aqui, advogado, e eu estou vestido dessa forma, é claro que vocês vão entender que eu tenho autoridade para falar sobre algum tema do direito, no caso. Pathos é o apelo às emoções do público. Vou já explicar isso também. E o logos é a lógica e a razão nos argumentos. Isso tudo você pode levar para a sua petição inicial, você pode levar para a sua audiência, tanto audiência civil como audiência criminal, na sua contestação, certo? E agora a gente vai entender um pouco da diferença de oratória para retórica. Então não é a mesma coisa? Claro que não. Oratória é uma coisa, retórica é outra. Então vamos lá. Oratória é a arte de falar bem em público, utilizando voz, utilizando o seu corpo, utilizando palavras bem articuladas. A retórica é a arte de persuadir, falar para convencer, utilizando a lógica, a emoção e a credibilidade. Então existe sim diferença. E vejam só, falando sobre comunicação, falando sobre oratória e retórica, é importante nós observarmos uma estatística que pode fazer a diferença aí na hora de você se comunicar. Estudos indicam que mais de 70% da comunicação humana é não verbal. Vejam só, 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, o que inclui essa comunicação não verbal? Postura,
expressões faciais, gestos, contato visual. Então, um advogado que se apresenta com uma postura firme, com contato visual direto e gestos moderados, transmite confiança e profissionalismo, que são fatores essenciais aí na conquista dos nossos clientes, certo? Então, postura bem posicionada, postura ereta, demonstrando confiança ao falar. Ao contrário de uma postura relaxada, essa postura passa assim credibilidade, cuidado com a aparência, certo? Então, um advogado sentado de uma forma relaxada, isso pode trazer um certo descrédito àquilo que ele vai falar, mesmo que ele fale ali conhecimentos técnicos com muito estudo, mas se ele falar de forma desleixada, isso pode descredibilizar o conteúdo. Os gestos têm que ser moderados. A mão fala, o nosso corpo complementa aquilo que nós estamos falando. Então, as mãos que acompanham a fala reforçam um ponto, mas tem que ser usado sem distrair o público, certo? Além dos gestos, comunicação visual. Comunicação visual, por exemplo, numa plateia você tem que dar um jeito de falar e olhar para todos. Claro que se for uma plateia de 50, 100 pessoas, não tem como você olhar para todo mundo. Mas você olha para pontos estratégicos, onde aqueles que estão na plateia sentem que estão sendo vistos. Aqui na câmera, o ideal é que você olhe para a câmera. Olhe fixamente para a câmera, certo? E as expressões faciais. Você tem que dominar as expressões faciais. Faça exercícios com as expressões faciais, certo? Então, existem alguns erros que nós devemos evitar ao falar em público. Por exemplo, se você falar em pé, você tem que estar com os 2 pés plantados no chão, certo? Para que você não fique numa postura inadequada ao falar. Isso pode chamar a atenção do público e tirar a atenção é prejudicial na hora de você convencê-los. Procure ficar de frente para o maior número de pessoas. Isso tem tudo a ver também com o aspecto visual, contato visual. Desenvolva um olhar que passeia na plateia, vista-se com discrição e elegância e evite andar e movimentar em excesso na hora de você se comunicar. Tem algumas formas da gente estar abordando e melhorando a nossa comunicação em casa. Vamos lá. Leia bons livros em voz alta. É você pegar um livro. Você pode até fazer um exercício utilizando uma caneta. Você pega uma caneta, coloca aqui entre os dentes, aperta e começa a ler o livro em voz alta. Você vai melhorar a sua dicção e também vai aumentar o seu vocabulário, respeitando sempre a pontuação dos textos. Pausas são sempre muito importantes. Fale clara e pausadamente, tá certo? Além disso, é importante a gente ter um controle emocional. Você precisa saber o porquê nós ficamos nervosos e como controlar. Existem razões para o nervosismo. Por exemplo, inexperiência. É claro que para mim gravar um vídeo desse, eu tive que passar um tempo treinando. Eu já fiz vários vídeos. Isso me faz com que, da próxima vez que eu grave, eu melhore e eu já tenha passado por aquela experiência, eu diminua o meu senso de nervoso, certo? Outro fator que traz aí um certo nervosismo ao orador são as experiências ruins do passado. São os traumas. Sempre acontece. Você já deve ter passado por uma situação que lhe envergonhou e você não quer mais passar por aquilo. Aquilo fica no seu subconsciente e você acaba travando na hora de falar em público. Além disso, o desconhecimento da matéria a ser apresentada. É claro que você vai ter que estudar o conteúdo. Não adianta você chegar aqui só no improviso sem saber o que falar. É importante que você tenha um roteiro, já tenha um momento de estudo para na hora de você falar em público, certo? Então, o que você pode fazer para evitar esse nervosismo? Estude o assunto que vai falar o máximo possível. Procure conhecer o perfil do seu público. Exercite o discurso, ou sozinho, ou mostre o discurso para um colega, para um amigo, e observe as sugestões e as correções, certo? E isso tudo é importante na hora de você falar em público. E o falar em público tem tudo a ver com o marketing, tem tudo a ver com posicionamento, com aquilo que você quer mostrar para o seu cliente, ou para o juiz, ou para a sua equipe de trabalho. Falar em público vai sim demonstrar a sua habilidade de lidar com pessoas, de lidar com problemas e procurar soluções através aí da sua comunicação. Tranquilo? Somente uma aula para vocês entenderem um pouco acerca de oratória e retórica no mundo do direito e a importância disso para o seu trabalho.